Muito bem. Nós vamos conversar agora com um professor e viajante apaixonado, Eisenhower, que esteve num roteiro turístico pelas cidades maranhenses. Conte-nos um pouco do que você experimentou nessa viagem. Já tinha visitado essas rotas antes? Ou foi uma aventura de primeira viagem? Então, a nossa viagem ela era uma viagem planejada sem que nós estivéssemos estabelecido um roteiro conhecido. De repente pegamos um mapa e já que sabíamos para onde ia, nós começamos a traçar dois roteiros e duas possibilidades e a partir daí nós resolvemos aquele que deveríamos seguir. Achamos que era um roteiro fácil, apesar de no final dele nós termos percorrido aproximadamente 90 quilômetros de estrada de chão, estrada bem ruim, maltratou muito, tanto o viajante quanto a moto, mas que foi compensador. Várias cidades desconhecidas, muitas cidades bonitas por onde passei, fiz contato com muitas pessoas, aquela conversa regional mesmo, na simplicidade das pessoas, aquela maneira brejeira, aquela maneira interiorana de conversar, de mostrar as coisas, de tentar ser simpático com quem está chegando. Então isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque às vezes nós fazemos uma ideia do povo interiorano, daquele povo roceiro, de gente grosseira, de gente rude, de gente que não tem educação no trato com outras pessoas. E essa viagem que eu fiz foi muito bom, foi muito compensador nesse sentido. Você ter contato com as pessoas, poder sentar e conversar. Vou só dar um exemplo do que aconteceu na cidade de Urbano Santos, que para mim foi uma surpresa. Quando eu cheguei na cidade, um portal que tem na entrada informando que a cidade fez parte do roteiro dos balaios. E você estuda, 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 e vem falar na balaiada, vem falar como ela aconteceu, sabe que ela partiu aqui da Manga, próximo a nós, e de repente você está na cidade a mais de 300 quilômetros daqui e descobre que lá fez parte do roteiro desse pessoal que, na ideia deles, buscavam um Brasil melhor, buscavam um meio de vida melhor, né? Mas lá em Urbano Santos, devido ao trajeto de terra que eu ia pegar a partir dali, eu sentei um pouco numa das praças, duas praças muito bonitas, uma fronteiriça, a outra, dois parques que vale a pena você chegar e sentar mesmo. E foi muito gratificante eu ter escolhido o local para descansar um pouco. E chegou um senhor, me viu sentado e perguntou se eu era de fora. Eu informei que sim, e ele começou a fazer algumas perguntas de onde eu era, para onde eu estava indo. E ele simplesmente sentou, começou a me dar informação da cidade, dos políticos, do atual prefeito, que por sinal é uma mulher, e foi muito bacana. Era um descanso, eu estava sentado me refazendo, mas a maneira como ele se dispôs, ao saber que eu era de fora, a informar sobre a cidade dele, sobre coisas boas, sobre os pontos que tinha. Então, foi muito gostoso, muito agradável. Por essa e por outras coisas, eu digo que valeu muito a pena a nossa viagem. A minha experiência com pessoas interioranas são só das comunidades rurais de Floriano. Mas a simplicidade e a acolhida que eles dão pra gente é impressionante, né? Eu acredito que você deve ter recebido isso na viagem, experimentado. Seu relato agora demonstra isso. Mas sempre que se fala de viagem, de viagens, e em especial como você relatou, de moto, as pessoas, você deve ter ouvido bastante as pessoas se assustarem, comentarem sobre os perigos. E o que é que você diria agora para essas pessoas que têm esse pensamento, talvez tenham esse sonho, mas que certamente ainda não despertaram e não têm a coragem para encarar um roteiro desses como você encarou, 400, 500, sei, 770 para ser 700, mais exato. exatamente, de moto, né?
Então, para responder a sua pergunta, eu vou falar de um caso de quando eu estava em São Paulo ainda. Minha menina ligou uma noite para mim, por volta de meia-noite e meia, e perguntou onde eu estava. E ela falou assim para mim, disse, pai, não é perigoso o senhor estar hora dessa na rua, aí onde o senhor está aí? E eu respondi para ela assim, eu disse, olha, em São Paulo, e hoje a gente sabe que é em qualquer lugar, é perigoso a qualquer hora, tanto faz de manhã, à tarde, na madrugada, no começo da noite. Mas a questão do perigo na estrada, e esse senhor que conversou comigo, Urbano Santos, ele falou assim para mim, um estímulo e tanto para quem vai enfrentar o trecho. Ele disse assim, disse, olha, o ruim daí é porque tem muitos assaltos nessa rota, tem alguns bandidos aí, inclusive há umas 2 semanas a polícia pegou um e deu fim em outro que estava assaltando um pessoal aí e tudo mais. Mas eu penso assim, você não pode deixar de viver por causa de possibilidade de perigos. Você não pode deixar de fazer o que gosta, porque é perigoso você tentar fazer o que gosta. Com relação à viagem em si, à estrada, existe também um estigma no sentido de que a estrada se torna perigosa devido o comportamento de caminhoneiros, desses caras dos carros gigantes, como a gente chama. Mas e já em experiência anterior, porque eu passei uns 4 anos trabalhando numa cidade vizinha e viajava 3 vezes por semana,